Boa tarde a todos. Seguindo a suspensão desta sessão, eu peço aos senhores deputados que todos ocupem seus lugares para que possamos, nesta suspensão, senhores deputados, peço que ocupem assento. Convido para tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano. Da mesma forma, convido o Corregedor-Geral do Estado, excelentíssimo senhor Márcio Luiz Fogaça Vicari, nesse ato representando o governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Francisco Oliveira Neto. Excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Erneu João de Nadal. Para o cumprimento do que dispõe o artigo 101 da Constituição do Estado de Santa Catarina, convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, para apresentar o relatório anual das atividades do Ministério Público de Santa Catarina. Boa tarde a todas as senhoras, a todos os senhores. Uma boa tarde muito especial ao presidente da Augusta Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, a quem saúdo como representante de todos os deputados, todas as deputadas, e aproveito, presidente, para destacar a imensa satisfação de estar aqui hoje nesse parlamento, que é a Casa do Povo e um pilar fundamental da nossa democracia, dando cumprimento, como Vossa Excelência mencionou, ao dispositivo do artigo 101 da nossa Constituição, que determina que o Ministério Público preste contas de suas atividades à Assembleia Legislativa em sessão pública. Aproveito para também enaltecer o respeito, o espírito fraterno, o espírito solidário que o Parlamento tem com o Ministério Público ao longo da história, representado pelas inúmeras parcerias e pelo acolhimento de todas as nossas iniciativas legislativas. Excelentíssimo senhor Dr. Márcio Vicari, Procurador-Geral do Estado, neste ato representando a sua excelência, o senhor governador Jorginho Melo, gostaria, doutor Márcio, de deixar registrado o nosso respeito e a nossa admiração ao senhor governador, especialmente por seu espírito público, por seu espírito solidário, pela absoluta observância da harmonia, da independência entre os poderes e pela gestão de excelência que vem desenvolvendo com toda a sua equipe de governo, representado aqui por Vossa Excelência e, portanto, os secretários de Estado, chefes de instituições de Estado, que nos dão a grande honra de estarem presentes e que celebram inúmeras parcerias com o Ministério Público.
Gostaria também de cumprimentar e agradecer o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nosso amigo desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. Doutor Francisco, muito obrigado pela presença, pelo prestígio. Nos orgulhamos muito do Poder Judiciário catarinense, sem dúvida nenhuma, um dos melhores judiciários das unidades da Federação. Estamos, sem dúvida alguma, muito bem representados por nossos juízes e nossos servidores do Poder Judiciário. Agradeço também e reconheço o esforço ao nosso presidente Erneu João de Nadal, que apesar de ter uma sessão colegiada no Tribunal de Contas, atendeu o nosso convite. Agradeço em seu nome de todos os conselheiros e faço também a homenagem do Ministério Público ao trabalho de ponta do Tribunal de Contas do nosso Estado e por inúmeras parcerias que tem celebrado também com o Ministério Público de Santa Catarina. Gostaria de cumprimentar também o representante da Fiesc, Dr. Carlos José Curtis, representantes da FECAM. Cumprimento muito especialmente o Dr. Fábio Strecker Schmidt, nosso corregedor, o presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, Alexandre Stefani, e os nossos 522 membros, procuradoras, procuradores, promotoras e promotores de justiça. E o faço em nome do Dr. Pedro Sérgio Stael, nosso decano no Colégio de Procuradores. Cumprimento igualmente todos os nossos mais de 4.000 servidores e os servidores do Ministério Público e os servidores desta Casa Legislativa. Cumprimento o doutor José Carlos Civinski, corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, que também fez um esforço significativo para estar presente conosco, nosso amigo de longa data. E, finalmente, cumprimento a minha esposa, Adriana Pérez Trajano, que se encontra conosco, amor de ontem, de hoje e de sempre. Muito obrigado pela presença. Os integrantes da nossa equipe, os subprocuradores, Dr. Duval da Silva Amorim, Dr. Paulo Antônio Locatelli, Dr. Marcelo Gomes Silva, doutora Luciana Uller, enfim, todos os integrantes da equipe da Procuradoria-Geral de Justiça. E ratifico aqui e agradeço a presença dos deputados e das deputadas que nos orgulham muito. Sei das atividades do Parlamento nesse momento pré-eleitoral, sei do esforço de cada um dos senhores e das senhoras por estarem aqui conosco. O Ministério Público de Santa Catarina está presente nos 295 municípios do nosso estado. Somos distribuídos em 112 comarcas, todas as comarcas do estado, e temos 523 procuradoras, procuradores, promotores e promotoras, 399 promotorias de justiça, 71 procuradorias de justiça e, como mencionei há pouco, mais de 4.000 colaboradores. Como sabemos, Santa Catarina é um estado com indicadores econômicos e sociais muito pujantes, que se destaca dentre os demais estados como um dos mais competitivos e bem-sucedidos. Temos uma economia muito forte, que cresce acima da média nacional, temos a maior expectativa de vida, a menor taxa de desemprego, a melhor sustentabilidade social, baixa mortalidade infantil, poucas famílias abaixo da linha de pobreza, e somos, felizmente, o estado mais seguro do país. Todos esses excelentes indicadores nos revelam como a sociedade catarinense
em parceria com as instituições públicas, dentre elas a Assembleia Legislativa, e privadas, têm cumprido fielmente a sua missão de bem servir o cidadão. E o Ministério Público do nosso Estado tem prestado um serviço bastante relevante a essa sociedade para que o cidadão, em 2023, para termos uma ideia, nós atendemos mais de 62 mil pessoas. Temos muitas formas, além do atendimento ao cidadão, nós temos muitas formas de pensar qual a nossa missão, qual a missão institucional do Ministério Público. Nós podemos imaginar o Ministério Público como defensor do cidadão, como defensor da sociedade, seja na prevenção, seja na repressão às diversas formas de criminalidade, como crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. Podemos pensar como indutor, fomentador de políticas públicas. Podemos pensar o Ministério Público como parceiro das instituições governamentais, da sociedade civil, para tutelar o acesso à saúde, o acesso à educação, a um meio ambiente equilibrado e a outros tantos direitos fundamentais da população. Apesar de todas as concepções anteriores representarem a atuação do Ministério Público, talvez nós pudéssemos relacionar todas elas com a defesa do valor mais precioso que temos, que é a defesa da vida. De uma forma ou de outra, todas as nossas ações permeiam, tangenciam e buscam resguardar o direito à vida. Defender o meio ambiente sustentável é defender a vida, defender o direito à saúde, à educação, defender o direito das crianças, dos adolescentes, das pessoas com deficiência, dos consumidores, combater as diversas formas de criminalidade e defender o patrimônio público, defender os interesses das famílias, das nossas fundações. Enfim, todas essas atribuições estão relacionadas com a defesa da vida, com a defesa da melhoria da qualidade da vida e com a defesa da dignidade das pessoas. Então, é com esse enfoque, com esse pano de fundo, que daremos a nossa exposição. Vamos destacar alguns exemplos em que, de uma forma ou de outra, a proteção da vida se revelará como o escopo perseguido. Na área ambiental, por exemplo, nós firmamos uma parceria, e é bom que se diga, nós estamos aqui tratando do relatório de gestão do ano de 2023, então muito se avançou esse ano, mas nós estaremos focados aqui no relatório de 2023. Então, na área ambiental, nós firmamos uma parceria inédita com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, com o objetivo de empregar esforços conjuntos para o enfrentamento das questões decorrentes das mudanças climáticas no âmbito regional, antes mesmo da grande tragédia que assolou o estado vizinho este ano. Esse foi, então, o embrião da criação, em março de 2024, do Grupo Estadual, do Grupo Especial de Defesa dos Direitos Relacionados a Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas, o GDClima, integrado por várias instituições governamentais e não governamentais. Ainda na área ambiental, outra atuação que merece destaque é a busca da conformidade dos órgãos
municipais com a legislação. Pelo programa Legalidade Ambiental e Sustentabilidade, tivemos a regularização de 28,5% dos órgãos municipais ambientais e foram deflagradas ainda ações judiciais e foram instaurados procedimentos para a regularização de mais 45,6%. Teremos com isso muito mais segurança jurídica para os empreendedores e práticas sustentáveis para todos nós, protegendo o meio ambiente e a saúde da população. Uma outra iniciativa na área ambiental é o projeto Delimitação das Áreas de Preservação Permanente e em Área Urbana Consolidada, criada pelo promotor de justiça Alexandre Schmidt dos Santos, que resultou em uma lei municipal pioneira em Jaraguá do Sul. Os recursos neste projeto das indenizações pela ocupação de áreas de preservação permanente serviram para a aquisição e a criação do Parque Linear Via Verde, que propositadamente inunda em dias de chuvas a fim de impedir e amenizar enchentes no restante da cidade. O projeto foi ganhador do Prêmio José Daura, do Ministério Público, em 2023, por se tratar de prática inovadora e resolutiva. Vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto. A questão da ocupação, principalmente das margens de cursos d'água, das áreas de preservação permanente, é uma situação que me preocupa. A colonização de Jaraguá do Sul aconteceu a partir das margens dos rios, com a ocupação dessas áreas de preservação permanente que, posteriormente, vieram a ser tratadas dessa forma pela legislação. Depois das alterações do Código Florestal é que começou a haver esse conflito entre essas ocupações ancestrais e a legislação. O que a gente percebia é que as autoridades públicas, diante dessa situação, ficavam perplexas e não sabiam como agir. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu tenho uma ocupação já consolidada às margens do curso d'água, eu tenho uma legislação que proíbe essa ocupação. Como administrar esse conflito, Então eu montei um grupo de trabalho multidisciplinar para discutir essa situação e tentar estabelecer uma metodologia para administrar esse conflito. Por meio do projeto foram emitidas, até o momento, 1.343 certidões de área urbana consolidada com centenas de imóveis regularizados. Além disso, como medida de compensação mitigatória, o município já arrecadou R$ 2.400.000. Todos sabemos que um meio ambiente equilibrado resulta em pessoas muito mais saudáveis, os agricultores são protegidos e também os consumidores. Por isso, em razão desta necessidade de proteção de agricultores, consumidores, nós temos combatido o uso indiscriminado de agrotóxicos na produção agrícola, em especial nas áreas de cultivo de alimentos. E fazemos isso por meio do programa Alimentos Sem Risco. Para termos uma ideia, em 2023 foram realizadas 940 análises de resíduos de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal, e o índice de não conformidade no ano passado foi de 12,5%, enquanto no início do programa, em 2011, o índice era de 34,5%. Então, tivemos uma evolução significativa também decorrente desse trabalho feito pelo Ministério Público e com tantas instituições parceiras, e com o auxílio, inclusive, dos comerciantes que identificam a rastreabilidade dos alimentos. Outra iniciativa na área do consumidor é o Programa de Proteção dos Consumidores de Produtos de Origem Animal, que tem como objetivo a preservação da saúde dos consumidores. Em 2023, 320 estabelecimentos
foram fiscalizados e cerca de 2 milhões de pessoas foram protegidas. Isso, sem dúvida, é defender a vida humana, mas, além disso, defendemos também os estabelecimentos que cumprem rigorosamente todas as normas sanitárias, evitando a concorrência desleal e contribuindo para um estado de excelência na qualidade dos produtos de origem animal. Obviamente, o Ministério Público não implementou esse programa de forma isolada e tem o apoio de muitos órgãos públicos, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal. Ainda falando em defesa da saúde, destacamos outras iniciativas que entendemos relevantes, tais como vistoria das comunidades terapêuticas, destacando aqui que de 331 pessoas que estavam nessas comunidades, 65 delas, cerca de 20%, estavam acolhidas de forma indevida. Comunidades terapêuticas são aqueles estabelecimentos destinados ao acolhimento de dependentes químicos, com o objetivo de avaliar a conformidade e, especialmente, se os direitos desses pacientes estavam sendo observados, é que se implementou essa atividade. Uma outra importante política pública de atenção à saúde mental e emocional que o Ministério Público vem acompanhando são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, com a realização de um diagnóstico para auxiliar na definição da melhor política pública. Em defesa da vida, agora vamos entrar na atuação do Ministério Público na área criminal. E o Ministério Público tem contribuído para o fortalecimento das instituições de segurança pública do Estado, encaminhando recursos para as instituições de segurança pública. E podemos destacar aqui do Fundo de Penas Alternativas, encaminhados por promotores de justiça nas diferentes comarcas do Estado, mais de 9 milhões, e do FRBL, o nosso Fundo de Reconstrução de Bens Lesados, que são recursos provenientes de ações e de acordos celebrados pelos promotores de justiça, foram mais de 40 milhões de reais no ano passado, de projetos aprovados no decorrer do ano passado e que estavam em execução de anos anteriores. Outra forma do Ministério Público apoiar os órgãos do Estado é por meio do combate à sonegação fiscal, um trabalho em parceria com a Secretaria da Fazenda, além do combate ao crime organizado e a todas as formas de corrupção. Em relação à sonegação fiscal, a soma dos valores envolvidos pela nossa atuação, junto com a Secretaria da Fazenda, ultrapassa 1,5 bilhão no ano de 2023, superando o orçamento anual do Ministério Público, com um trabalho de promotores de justiça da ordem da área tributária em todo o Estado. Valores já recolhidos e parcelados, 914 milhões. Já recolhidos e parcelados, 914 milhões. Estamos articulando o fortalecimento desse trabalho com a criação de um grupo de atuação especializada no combate à sonegação fiscal e à persecução patrimonial. O que falta é agendarmos uma data com o senhor governador do Estado para assinarmos o convênio com o empenho da Secretaria da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado. E
Também procuramos fortalecer o sistema de arrecadação municipal nos municípios. Então, não é só os valores dos impostos estaduais, mas nós buscamos fortalecer também o trabalho dos municípios. O que nós poderemos fazer com os 914 milhões parcelados e já recolhidos aos cofres da Fazenda Estadual? Outra frente de trabalho do Ministério Público se dá no combate ao crime no meio virtual, que provoca danos reais à integridade física e emocional das pessoas, sobretudo às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Por isso, nós atuamos fortemente no combate às organizações criminosas e aos crimes cibernéticos, por meio do CyberGAECO. Combate-se, então, crimes como pedofilia, atentados a escolas, incentivo à automutilação, estupro virtual, dentre tantos outros. E são parceiros desse trabalho a Polícia Militar. Eu faço homenagem aqui ao Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, comandante-geral. Faço homenagem também à Polícia Civil, em nome do delegado-geral Ulisses Gabriel, ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, Coronel Fabiano Bastos das Neves, ao secretário de Estado da Segurança Pública, Flávio Rogério Pereira Graff, e a perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, Andressa Boer Fronza. São essas instituições, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, no GAECO, que fazem esse trabalho, e hoje o CyberGAECO é uma referência nacional. Eu vou compartilhar um áudio com os senhores e com as senhoras que demonstra um pouco o que representa, e muitas vezes nós evitamos até divulgar o resultado desses trabalhos. Mas nós tivemos uma situação que poderia redundar em um atentado numa escola de Feira de Santana, impedimos esse atentado e recebemos um áudio do coordenador do GAECO da Bahia. Salvamos muitas vidas hoje aqui, sobretudo por causa da intervenção do GAECO de Santa Catarina. Então, assim, em nome da sociedade baiana, meu irmão, eu queria dar um abraço forte em vocês, no Diego, no Major, no delegado, todos vocês que estavam aí cooperaram com a gente hoje. A gente está aqui horas sem dormir e a dívida que a gente tem com vocês é impagável. Vocês vão estar sempre aqui no nosso coração. Transmita esse áudio aí para eles. Muito obrigado, meu irmão. Esse abraço eu também estendo ao governador Jorginho Melo, que é um defensor do modelo de atuação compartilhado com todas as forças de segurança do Estado de Santa Catarina. Um outro trabalho importante é a participação no Ministério Público no Grupo Integra, que é o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, composto por 24 instituições,
que vai atuar como um órgão fiscalizador com a finalidade de discutir políticas públicas de aprimoramento das escolas. Esse é um projeto capitaneado pela Assembleia Legislativa. Se não me falha a memória, eram mais de 30 projetos de lei de vários parlamentares e todos tiveram a sensibilidade, né, de integrar nesse grupo formado pela presidência e tivemos resultados muito positivos, dentre eles a formação desse grupo. Um outro foco de atuação nosso, também relacionado à proteção da vida, é o combate ao crime organizado, que é combatido no Ministério Público pelo GAECO, pelo GEAC e por todas as promotorias de justiça do Estado. Para termos uma ideia da evolução, no ano 2023, tivemos um incremento de cerca de 150% em relação ao ano anterior, nas operações do GAECO e do GEAC. Já mencionei as forças de segurança que integram o GAECO e faço questão novamente de agradecer cada uma das instituições. Vamos destacar algumas operações, alguns resultados. Na área de proteção do patrimônio público, Operação Mensageiro, 5 fases, compromisso de ressarcimento de 55 milhões. A Operação Et Pater Filium, começou lá na região de Canoinhas, várias condenações. E um outro foco de atuação do GAECO é combater facções criminosas. E nós temos trabalhado muito forte com as forças de segurança do Estado para combater facções criminosas. Uma operação lá, capitaneada pelo GAECO de São Miguel do Oeste, várias fases, já redundou em 2023 em 251 condenações de faccionados. 251 condenações. Uma outra operação em Xaxim, também combatendo faccionados, nós tivemos reduções significativas da incidência de alguns crimes, se comparado ao ano anterior, menos 42% de homicídios e menos de 15% em furtos. São apenas 2 exemplos dentre tantas operações combatendo facções criminosas no Estado. Uma área que recebe toda a atenção nossa também é a proteção das mulheres vítimas de violência. São várias informações que nos preocupam. A cada minuto, 35 mulheres foram vítimas de violência no Brasil. Em Santa Catarina, mais de 30 homicídios. E nós temos uma atuação proativa em relação à defesa das mulheres, com 2 grupos. Um seria o NEAVID, Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão do gênero, com a campanha Oi, o meu nome é Maria. E uma outra atuação, fruto da nossa gestão, foi a ampliação do atendimento às vítimas de crime de um modo geral, e dentre elas também 60% dos mais de 1.000 atendimentos, mulheres vítimas de crime, que é a regionalização do NAVIT, Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crime. São vários órgãos, são vários serviços da municipalidade, as universidades, a OAB, enfim, a sociedade civil, toda organizada para acolher e dar um encaminhamento às vítimas. Então, nós estamos já com o funcionamento do NAVIT em Lages e Criciúma, e em breve teremos Chapecó, Joinville, Blumenau, Itajaí, Joinville já teria dito, Rio do Sul, Tubarão, Brusque, Joaçaba e São Miguel do Oeste. Capilaridade, todo o Estado atuando em rede para a proteção das vítimas.
Esse vídeo explica um pouquinho o atendimento do Navit e a repercussão em uma das vítimas. Consultei uma amiga minha, que eu imaginei que ela pudesse conhecer pessoas que trabalhavam com isso, e perguntei, ela me recomendou o serviço e passou o contato para mim. Eu fui, expliquei toda a situação, o que eu estava passando, o que eu precisava, aí me explicaram tudinho, passo a passo do que eu precisava fazer, porque eu queria uma medida protetiva, Explicaram para mim todos os direitos que eu tinha, tudo como que eu tinha que fazer, onde eu tinha que entrar em contato, me deram um apoio emocional também, com conversas, assim, acalmando e me mostrando, assim, que o que eu estava fazendo no momento era o que tinha que ser feito. Me ligaram, perguntando como que estava, passaram números, falaram que qualquer coisa pode ligar, que é atendido, tem uma efetividade mesmo, tudo isso. O Navit para mim foi salvação, liberdade. Hoje eu tenho liberdade. Assim, o Ministério Público, com a atuação de todos os seus membros, servidores, exercendo o seu papel fundamental de titular privativo da ação penal pública, mormente em relação aos crimes contra a vida, combatendo as facções criminosas, em parceria com os órgãos de segurança, com respaldo do Poder Judiciário, nós temos auxiliado o nosso Estado a ocupar a posição de um dos mais seguros do Brasil, conforme levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano. E nessa linha, o Ministério Público atuando em defesa da vida, na área criminal, destacamos o papel tradicional feito pelo Ministério Público, pelos promotores de justiça, pelas promotoras, na atuação no Tribunal do Júri. Podíamos destacar várias atuações, vários júris, mas destacaremos um deles, de grande relevância, realizado em 2023. Foram 890 sessões. E dentre elas, um especial, que teve um resultado que a sociedade esperava. Homicídios, feminicídios. Quem comete crimes dolosos contra a vida é julgado no Tribunal do Júri. O promotor de justiça, representando o Ministério Público, busca a fiel aplicação da lei e defende sua posição para os jurados. Em 2023, foram 874 júris em toda Santa Catarina. Entre eles, um dos julgamentos mais emblemáticos dos últimos tempos chegou ao fim: o caso da chacina da creche de Saudades. A sessão do Tribunal do Júri encerrou-se com uma condenação de 329 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado ao assassino da chacina da creche de Saudades. Avaliamos uma pena rigorosa, necessária ao caso concreto. Nos solidarizamos com todas as vítimas que estavam acompanhando e esperavam nada menos de que o reconhecimento da população, da comunidade, do Conselho de Sentença fosse pela responsabilidade do acusado. É o MP catarinense cumprindo a sua função de defesa da Constituição, dos interesses da sociedade e na defesa da vida. Uma outra atuação do Ministério Público, e nós vamos acelerar e nos encaminhar para o final, e que foi intensificada em 2023, foi a defesa da coletividade, tanto na área extrajudicial como no âmbito judicial,
com composição, com acordos celebrados após a ação proposta ou sem a proposição de ações. Foram celebrados 685 termos de ajustamento de conduta no passado, foram movidas mais de 1.400 ações civis públicas, um incremento de 24% em relação a 2022, e nós fortalecemos a nossa atuação buscando a composição, reestruturando o nosso NUPIA, que é o Núcleo de Incentivo à Autocomposição. Foram feitos acordos ano passado que superaram os 17 milhões em razão da reestruturação do NUPIA, e nós estamos buscando, junto à Procuradoria-Geral do Estado, mudanças, inclusive, em algumas regras que a Procuradoria-Geral do Estado tem se pautado para permitir que nós possamos avançar muito mais em relação às demandas do Ministério Público, em relação a muitas áreas capitaneadas por políticas públicas do Estado de Santa Catarina, e temos alcançado êxito e vamos fortalecer ainda mais. Então, obrigado, doutor Vicari, pelo seu empenho, e que nós possamos, no ano que vem, vir aqui e trazer um saldo muito maior. Alguns exemplos de acordos celebrados. A Escola Restaurativa é outro trabalho em parceria com várias entidades, dentre elas o Poder Judiciário Catarinense, e é um projeto que consiste em promover a prevenção, a resolução e a transformação de conflito dentro das instituições, trazendo um clima de paz às escolas. Esse projeto pode ser apresentado nesse vídeo. Você sabe o que é a justiça restaurativa? É um novo olhar sobre os conflitos. O Ministério Público de Santa Catarina participa de um grupo gestor para implantar essa metodologia nas escolas catarinenses. São diretores de ensino de escolas, orientadores e supervisores escolares que participam da sensibilização sobre a justiça restaurativa no ambiente de ensino. Dinâmica que a justiça restaurativa apresenta para solucionar os conflitos, mediar as situações mais complexas que ocorrem no ambiente escolar. Essa metodologia é desenvolvida por Kay Pranes, que trabalha com círculos de construção de paz. Nele, o professor pode utilizar essa técnica não só para conflitos, para trabalhar os conflitos, mas também para relacionamento, de tornar mais tranquilo, mais ameno. A girafa, símbolo da comunicação não violenta, vira uma espécie de bastão. É um aprendizado gigante, dimensões tanto psicológicas, pedagógicas, né? E estudo na área educacional. A gente aprende também a se cuidar para poder cuidar do outro. E a nossa expectativa é que a gente possa estar melhorando o comportamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, essa relação de comunicação, de amizade, de compreensão, de se colocar no lugar do outro, cada vez mais frequente nas nossas ações. Além dessa busca de acordo, de soluções de conflitos, a atuação extrajudicial do Ministério Público se estende, obviamente, à formação de parcerias, buscando sempre melhorar a qualidade da vida das pessoas, melhorar a qualidade da educação, fomentando soluções inovadoras para as necessidades da população. Nós temos buscado estar cada vez mais próximos às pessoas, com nossos canais de comunicação, com iniciativas importantes como o podcast Momento MP. Expandimos a ouvidoria por meio do atendimento pelo DISC 127, que é o dispositivo condicional principal do Ministério Público.
E nós recebemos um número significativo de atendimentos em nossa ouvidoria. Um projeto bem importante é a equipagem dos conselhos tutelares, quase 15 milhões de reais do Fundo de Reconstrução de Bens Lesados, distribuídos a 100 conselhos tutelares, que são veículo, computadores, impressora, bebedouro, e tem melhorado o atendimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O Prêmio Lume, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, na nossa avaliação, um projeto muito importante, que busca identificar, reconhecer, divulgar, disseminar, estimular e premiar escolas de referência da rede pública municipal de Santa Catarina. E também, com reconhecimento, com um prêmio, estimula o aumento do repasse dos valores dos ICMS educacional, dando visibilidade aos municípios que investem em educação, entregando um serviço ainda de maior qualidade ao cidadão. Em dezembro de 2023, a Escola Municipal de Educação Básica Professor Jairo Luiz Tomasi, de Criciúma, foi a grande vencedora. Em 2024, estamos organizando uma outra edição. Outro programa que também está relacionado à cidadania, à educação, é o Cultivando Atitudes, que busca incentivar atitudes cidadãs para que gere consciência e engajamento aos nossos jovens. Em 2023, foram distribuídos 1.640 kits do programa em várias escolas de todo o estado. Sabemos que a inclusão é muito desafiadora e nós temos um programa também no Ministério Público para incluir os nossos jovens no mercado de trabalho. O programa chama-se Trabalhando Juntos e temos o envolvimento dos municípios, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Jovens são qualificados em oficinas educativas e então colocados no mercado de trabalho. São mais de 300 jovens, ano passado, preparados nesse curso de pré-aprendizagem. O programa Transformação MP é um programa que também traz exemplos de práticas inovadoras, transformadoras, um programa que tem uma premiação nominada a José Daura, que é o nosso procurador-geral, o mais antigo do Brasil, que ainda está conosco, e entregamos no mês de dezembro para as promotorias de justiça, que desenvolveram boas práticas junto às suas comunidades. Em 2023, foram 47 projetos em 65 municípios. Como podemos observar, e já caminhando para o final, o presidente e deputados pedindo escusas pelo alongado da fala, agradecendo a paciência. A área de atuação do Ministério Público é imensa, na verdade, fruto da Constituição Cidadã de 1988. Nós fizemos o que o Constituinte disse que o Ministério Público tem que fazer. Tentamos, pelo menos. Claro que o Ministério Público não tem a mínima pretensão de atuar de forma isolada, por isso trabalhamos muito em parcerias. E as parcerias são representadas por órgãos da União, do Estado, dos municípios, seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo, em todas as instâncias do Judiciário, pelo Tribunal de Contas,
pela OAB, mas é especialmente em parceria com a sociedade que nós atuamos, não apenas e tão somente como um prestador de serviços públicos, mas como um dos atores para a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão e de cada cidadã em nosso Estado. E é nessas trincheiras de luta que nos encontramos todos juntos, todos em pé de igualdade, em defesa da vida. Como disse Ernest Hemingway, quem estará nas trincheiras ao teu lado, e isso importa, mais do que a própria guerra. Todos os amigos e amigas estamos na mesma trincheira, defendendo os interesses mais relevantes da nossa sociedade. E a solidariedade entre as instituições é o maior pilar da nossa gestão. Muito obrigado pela paciência e pela honra de estarem aqui conosco, ouvindo alguns exemplos da atuação do Ministério Público catarinense. Obrigado a todos os membros, a todos os servidores, que estão se esforçando diuturnamente para fazer o melhor em benefício da nossa sociedade. Muito obrigado, presidente. Dr. Fábio Trajano, esta presidência, em nome de todos os colegas deputados e deputadas, parabeniza a atuação de excelência do Ministério Público de Santa Catarina nos 295 municípios catarinenses e reconhece o esforço sobremaneira de cada representante do Ministério Público no dia a dia, na sua atividade e na defesa do nosso Estado e do catarinense. Existem projetos bons, programas bons, mas existem projetos melhores e programas melhores, que são aqueles que a gente consegue construir com uma participação representativa na discussão e elaboração. E aqui nesta casa nós temos pautados inúmeros destes projetos como prioridades na nossa atividade e no nosso dia a dia, e sempre buscando não só o aconselhamento, mas a participação efetiva, tanto do Ministério Público, quanto do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Contas do nosso Estado, do TRE, como é o exemplo do programa que lançamos ontem, e dos quais cabe destacar alguns deles que estão fazendo a diferença no nosso Estado catarinense, e criados nesta grande parceria e implementados aqui nesta casa, como é o caso do Observatório da Mulher, que teve a participação muito forte também da Universidade Federal, da UDESC, e que hoje está implementado e já municiando com informações precisas para que o Parlamento possa fazer esta grande construção em projetos que tenham uma eficácia e uma aplicabilidade plena. Da mesma forma, aqui o Parlamento instalou a Procuradoria da Mulher, com grandes e bons objetivos. O programa Segurança nas Escolas, que nós buscamos envolver novamente todos os poderes e órgãos nesta grande construção, está alcançando bons resultados, e esta discussão permanente, primeiramente constituída pelo CONSEG e depois pelo INTEGRA, tem dado resultados positivos e uma atuação mais segura, quer seja pela Polícia Militar Catarinense, pela Polícia Civil, pelas ações permanentes do Ministério Público Catarinense. E é claro que nós todos somos sabedores, principalmente as pessoas que estão atuando mais diretamente no INTEGRA, de todas as atividades que já representaram segurança, que já deram esperança a todos os nossos professores, pais, alunos em nosso Estado catarinense, e que não são notícias da mídia do seu dia a dia, até porque esta preservação deste momento dá a segurança da continuidade desse trabalho também e a não realização futura de muitas dessas atividades que intentam contra a vida e também contra o patrimônio.
Então, estas parcerias, esses bons exemplos, Santa Catarina está dando para todo o nosso Brasil. E não é para menos que Santa Catarina é um dos estados mais seguros, porque aqui a gente consegue trabalhar em unidade, somando esforços e dando resultados positivos para o catarinense e para o nosso estado. E como frisei há pouco, ontem lançamos um grande projeto aqui na casa, que é o Violência de Gênero contra Mulheres na Política, ou melhor, Violência de Gênero na Política. Foi um projeto também amplamente discutido e que ontem foi externado à sociedade de Santa Catarina. Quando a gente fala em segurança de gênero na política, parece que o tema é um tema que não tem muita aplicabilidade, porque não aparece na primeira imaginação o que realmente está acontecendo. Será que isso existe? Não existe, mas acontece. E acontece muito, principalmente na atividade da mulher, quer seja lá nas câmaras de vereadores e em tantos outros ambientes, onde ela, dentro da política, exerce na plenitude o seu direito de estar defendendo o seu jeito de ver e de pensar sobre determinado fato. Então eu vejo que esse tema é um tema muito importante. Ontem tivemos aqui a presença do Tribunal de Contas, a presença do Ministério Público, a presença do TRE de Santa Catarina, Tribunal de Justiça também, que juntamente com as mulheres que representam a bancada feminina desta casa, conseguimos externar a Santa Catarina a real intenção nossa de fazer valer o direito de gênero, mas acima de tudo da mulher poder expressar aquilo que é o seu modo de ver a vida melhor para o catarinense. Então destaco novamente o quão é importante nós continuarmos neste processo de boas parcerias. E vou fazer somente a pensagem de um dos temas, porque eu poderia aqui elencar da fala de Vossa Excelência tudo aquilo que foi expressado no telão e em suas palavras. Mas digo que um grande conforto e uma boa segurança, principalmente a quem já esteve exercendo o mandato de prefeito ou de vereador lá nos nossos municípios, foi o projeto que tratou da consolidação das áreas urbanas. O desassossego que esse tema trazia a todos que estavam governando e legislando os nossos municípios era algo sobremaneira. E hoje se percebe que nesse olhar diferenciado do Ministério Público nós levamos mais segurança e vamos permitindo com que as pessoas possam viver mais tranquilas, vendo o seu patrimônio protegido, resguardado através do seu direito da propriedade, que em um determinado momento estava sendo colocado em xeque, e acima de tudo também para que, dentro desse processo de desenvolvimento dos municípios, tanto os nossos vereadores quanto prefeitos podem trabalhar de forma mais segura. Então, novamente aqui, os nossos parabéns ao valoroso trabalho do nosso Ministério Público catarinense. Contem sempre com este Parlamento, as portas desta casa é do catarinense, e Vossas Excelências fazem parte desta história de grande transformação de Santa Catarina, cada vez para melhor. Muito obrigado a todos. Quero, em tempo, ainda registrar as valorosas presenças, excelentíssimo senhor vice-presidente, corregedor-geral de Justiça Eleitoral, desembargador Carlos Alberto Sivinski, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil de Santa Catarina, Marcelo Mendes, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, coronel Flávio Rogério Pereira Graff, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Comunicação de Santa Catarina, João Paulo Gomes Ferreira, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, coronel Fabiano de Souza, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, coronel Aurélio José Pelusato da Rosa, excelentíssimo senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Fabiano Bastos das Neves, excelentíssimo senhor delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos de Planejamento e Inovação do Ministério Público de Santa Catarina, Luciana Marim, excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos do Ministério Público de Santa Catarina, Marcelo Gomes Silva, excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público de Santa Catarina, Paulo Antônio Locatelli, excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público de Santa Catarina, Durval da Silva Amorim, excelentíssimo senhor corregedor-geral do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio Strecker Schmidt,
Excelentíssima Senhora Secretária-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Claudine Vidal de Negreiros da Silva, e Excelentíssima Senhora Perita-Geral da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, Andressa Boerfronza, Senhora Coordenadora de Articulação Institucional, Daiana Mota, neste ato representando o presidente da Federação de Consórcios, Associação de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM, prefeito de Gaspar Kleber Vandal, Senhor Procurador do município de Florianópolis, Bruno Basso, neste ato representando o prefeito Topázio Neto, Senhor Presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, Alexandre Stefani, Senhor Assessor de Gabinete Túlio Tavares Santos, nesse ato representando o gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Valdir Colato, Excelentíssimo Senhor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina, nosso sempre deputado Kennedy Nunes. A presidência agradece a todos que nos honraram com seu comparecimento e comunica que a sessão será reaberta em 5 minutos.